Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo dessa semana eu vou fazer uma análise completa sobre IRB, uma das empresas que mais está dando o que falar ultimamente, uma das empresas mais polêmicas, né? Principalmente pelas questões que envolvem a governança dela. Então, se você tem IRB em carteira ou pretende ter IRB em carteira, fique ligado nesse vídeo até o final, pois é um dos vídeos mais completos do YouTube sobre IRB que eu vou fazer aqui, tá certo? Vou falar desde o histórico da empresa até os principais pontos da carta da esquadra, até os recentes problemas de governança também. Então vou abordar a IRB por completo nesse vídeo, tá ok? Se você gostar do vídeo no final, se esse vídeo faz sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, porque isso vai me dizer que esse tipo de vídeo faz sentido para as pessoas. Então, por favor, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo, tá certo? E vamos para a vinheta. Então, galera, como é que eu estruturei esse vídeo aqui para poder trazer o máximo de informações para vocês de forma condensada e organizada, tá certo? Primeiro eu vou falar um pouco da história de IRB. Segundo, eu vou falar do setor de resseguros, como esse setor funciona, como é que ele gera dinheiro, qual que é a lógica do setor, né? Porque não é um setor muito comum para as pessoas. Terceiro, eu vou fazer a análise fundamentalista da empresa de IRB. Quarto, eu vou fazer o valuation de IRB. Quinto, eu vou comentar um pouco alguns pontos da carta da esquadra, os principais. Sexto, vou falar dos últimos acontecimentos que aconteceram com o IRB recentemente, incluindo aquela história do Warren Buffett e tudo mais. Sétimo, eu vou dar a minha opinião sobre IRB, tá certo? Eu compraria a empresa? O que eu faria se eu tivesse comprado no ativo? Então fique ligado até o final do vídeo para você saber todas as informações e a minha opinião também sobre a empresa, tá certo? Então pessoal, falando um pouco de IRB, né? Como é que surgiu a empresa, por que ela surgiu? Ela foi criada em 1939 por Getúlio Vargas, no intuito de reduzir as operações, o risco das operações das empresas nacionais. Ou seja, IRB inicialmente era uma estatal. Em 2007, o Congresso Nacional quebra o monopólio de IRB, reabre esse comércio de resseguros dentro do Brasil para empresas estrangeiras também. Ou seja, em 2007 a gente tem a abertura desse negócio de resseguro para as empresas lá fora, e essas empresas lá fora começam a competir com o IRB no cenário interno. Isso acaba levando, em 2013, à privatização de IRB, para poder competir melhor com essas empresas. Em 2017 ela lança o seu IPO na Bolsa de Valores, um dos IPOs mais bem sucedidos dos últimos tempos, tanto que antes da crise, se você pegar o valor da cotação de IRB até o período pré-crise, pré-coronavírus, você vê que as cotações de IRB basicamente cresceram quase 400%, então ela teve um crescimento muito acelerado, muito mesmo. E a empresa atualmente ela é líder de resseguros tanto no Brasil como na América Latina e é um dos top players aí de resseguros mundiais, então estamos falando de uma das maiores empresas de resseguro do mundo. Falando um pouco agora do setor de resseguros, para que serve esse setor, qual que é o intuito principal dele e como que ele ganha dinheiro, né? O setor de resseguros, galera, é praticamente um segurador da seguradora, ou seja, ele pega uma parte desse risco da seguradora e ele transforma num risco dele. E em troca disso, ele recebe um prêmio da seguradora que repassa esse dinheiro para ele em troca dela ter tomado aquele risco, né? Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, a Porto Seguro e ela percebe em algum momento da operação dela que ela está tomando muito risco, que ela está tomando risco excessivo, se acontecer alguma catástrofe, pode ser que ela quebre, pode ser que ela não consiga honrar o sinistro. O que ela faz? Ela repassa uma parte desse risco para a resseguradora, no caso o IRB, e aí o IRB recebe um prêmio por estar segurando esse risco. Então, por exemplo, se der tudo errado, se o sinistro acontecer, o IRB vai ter que pagar uma parte e a seguradora paga a outra parte. Então é para isso que serve uma resseguradora, para que a seguradora seja capaz de honrar os seus compromissos. O intuito é esse, de dividir a responsabilidade do sinistro caso ele aconteça. Então, falando agora um pouco mais da análise fundamentalista de IRB, inicialmente quando surgiu o IPO de IRB eu vi muita gente recomendando, mas eu preferi ficar de fora por não entender muito bem como o setor funciona e tudo mais. Mas com o tempo, aquela empresa foi me chamando a atenção por conta dos relatórios trimestrais extremamente consistentes, extremamente crescentes, né? Então se você olhar o gráfico aqui, tanto do EBIT como do lucro líquido de IRB, você vai ver que eles são crescentes ao longo do ano e teve uma explosão no ano de 2019. Se você for olhar também o ROI da empresa é de 38% em 2019, muito acima dos pares do setor. Se você for comparar com outras empresas fora do Brasil, você vai perceber que o ROI, mediana dessas empresas é em torno de 5%, enquanto o IRB tem um ROI de 38%, é um ROI muito maior do que essas empresas, cerca de 8 vezes maior. Você vê as margens também crescentes
Então você chega na conclusão que IRB realmente, em questão de fundamentos, em questão de balanços, é uma empresa que é o sonho de qualquer investidor, né? Você tem lucros crescentes, você tem a margem crescente, você tem um ROI muito acima da média do setor, um caixa muito saudável, uma excelente distribuição de dividendos. Fica muito difícil você achar um ponto negativo no balanço da empresa. E além disso, né, a empresa não apenas aumentou sua rentabilidade nos últimos anos, como ela também ganhou mercado, né? Ela subiu de 31% em 2014 de mercado no Brasil de resseguros para 37% em 2018. Então é uma empresa que vem ganhando mercado, vem crescendo os lucros, vem aumentando a sua rentabilidade, o ROI, e aumentando a sua margem também. Então parece que a empresa praticamente não tem defeito realmente. Então existem poucas empresas na bolsa que tem um balanço tão redondo como o IRB. Então assim, IRB ficou conhecida como ter um balanço digno das melhores empresas da bolsa, como Lojas Renner, VEG, Porto Seguro e outras empresas consideradas high quality. Agora para a parte do valuation da empresa, quanto que realmente vale IRB, né? A gente vai fazer uma comparativa aqui simples, simplificado, para a gente ter um pouco de noção se essa empresa está cara ou barata no momento, se ela esteve cara no passado, se ela já surgiu num patamar elevado. Então se a gente olhar um pouco melhor aqui a parte do PL histórico da empresa, do PL histórico de IRB, a gente vai perceber que é o seguinte, que durante o IPO ela surgiu na região dos 10 vezes PI, né? 10 vezes preço-lucro. Antes da crise estava negociando perto de 25 vezes o preço-lucro e agora está negociando em 5,5 preço-lucro. Então uma situação aí praticamente 50% de desconto em relação ao valor que foi negociado no IPO. Como o IRB é uma empresa que está solitária em seu setor na Bolsa Brasileira, a Esquadra fez o seguinte, ela buscou algumas empresas para comparar com o IRB, principalmente no Price to Book Value, né, que chama-se do preço sobre o valor patrimonial. Essa métrica ela buscou algumas empresas de fora para comparar com o IRB e ela obteve o seguinte gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então esse gráfico mostra, esse aqui é uma situação pré-crise, tá certo? Que IRB Brasil estava negociando a 9,6 vezes do seu valor patrimonial no momento que a Esquadra fez essa carta. E a mediana das empresas do setor de IRB lá de fora são de 1,2x vezes. Ou seja, IRB estava negociando pelo menos 4 vezes acima da média das empresas de resseguro, do setor de resseguro mundiais. Mas aí você vem e me fala, Sardinha, faz sentido que IRB negocie dessa forma. Ela está negociando 4 vezes maior o valor patrimonial das outras empresas porque ela tem uma rentabilidade 8 vezes maior do que as empresas. E realmente era isso que o mercado pensava. Falava, olha, essa precificação está excessiva por conta da qualidade da empresa. Mas é aí que a carta da Esquadra entrou na jogada. E foi aí, no dia 2 de fevereiro de 2020, que a Esquadra liberou a sua carta, expondo os seus principais argumentos pelo qual ela estava vendida em IRB, ou seja, ela estava esperando a ação cair. E rapidamente as cotações já começaram a cair, teve uma reação rápida do mercado em relação a essa carta, e realmente IRB ali mudou de uma posição de queridinha do mercado para uma empresa que foi colocada numa situação duvidosa. E aí você vai me falar, será que faz sentido eu confiar em uma empresa que tem um conflito de interesse direto na queda do ativo para basear uma decisão de investimento? Eu acredito que sozinho não, mas que faz sentido você olhar os dados e interpretar, com certeza. Quanto mais dados, melhor para você tomar sua decisão de investimento, tá certo? Então, eu não vejo nenhum problema com o que a Esquadra fez. A gestora simplesmente expôs os seus pontos, pelo qual ela estava vendida numa empresa, ou seja, ela colocou os pontos negativos. Assim como você tem uma research que coloca os pontos positivos, você teve uma gestora colocando os pontos negativos, principalmente numa questão de transparência com seus clientes também, tá certo? Então, eu acho que todo acionista de IRB tinha a obrigação de ler essa carta no momento que ela foi colocada a público. Foi uma oportunidade que as pessoas tiveram de conhecer um pouco mais a empresa, ver se tinha algum problema ali ou não. Quem negligenciou acabou pagando um preço um pouco maior. Mas enfim, como essa parte do vídeo ela é um pouco mais técnica, é mais difícil, é mais complexa, eu não vou abordar a carta inteira da Esquadra. Principalmente a parte resumida da carta, que são 30 páginas por si só. Eu vou falar dos principais pontos que para mim são os mais gritantes da carta e que realmente fazem sentido na minha visão, tá certo? E eu vou repassar para vocês de uma forma resumida, tentar explicar um pouco mais, deixar mais simplificado para que vocês entendam e que vocês tirem as suas próprias conclusões, ok? Falando sobre a carta de IRB, são basicamente 3 pontos que a Esquadra defendia
que estavam um pouco erradas, que eram duvidosos em relação aos balanços de IRB. E esses 3 pontos são o seguinte: primeira coisa, a sinistralidade média de IRB estava inferior aos seus pares e estava diferente do que estava sendo reportado pelas seguradoras para a SUSEP, né, que é meio que um órgão controlador do Seguridade do Brasil. Segunda coisa, algumas previsões de IRB estavam muito otimistas segundo as avaliações da esquadra. Estavam mais otimistas que alguns pares que também tinham negócios no Brasil. E também as reversões de provisões antigas estavam acima da média. Terceira coisa, eventos não recorrentes de venda de ativos. Ou seja, você teve um ativo que foi adquirido há 20 anos atrás, você tem uma venda dele nesse dia aqui recente, e essa diferença do valor patrimonial que ele estava lá, para essa venda, acaba gerando um resultado financeiro que acaba inchando e deixando o ROI muito maior. Então a IRB falava que esse era um efeito não recorrente, que estava gerando uma rentabilidade acima do normal e que não era uma coisa que ia se repetir daqui para frente. Basicamente são esses 3 pontos e eu vou abordar 2 deles com mais ênfase. Então, para começar um pouco a análise sobre a carta da esquadra, eu trouxe para vocês esse quadro aqui, onde vocês podem ver na esquerda em verde o lucro antes do imposto de renda gerencial de IRB, ou seja, foi o reportado por IRB, e em vermelho escuro, no outro lado, vocês podem ver o lucro antes do imposto de renda normalizado pela esquadra. Ou seja, esses efeitos do meio aí são todos defendidos na carta da esquadra como sendo efeitos ou não recorrentes ou efeitos otimistas em relação a alguns pares do mercado ou então em relação às próprias seguradoras presentes no mercado brasileiro. E eu vou explicar alguns desses pontos, alguns que eu acho mais relevantes e que sejam também mais fáceis de explicar para vocês, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês sobre a carta se diz referente a esse slide aqui, que fala basicamente aqui o que você tem é uma sinistralidade bruta de retrocessão do Brasil e do exterior, que acabam gerando uma sinistralidade bruta geral, certo? E essa fonte aqui, na verdade, isso aqui vem do resultado de IRB e foi questionado pela esquadra em sua carta. Por que o Brasil teria uma sinistralidade de 21%, sendo que no exterior essa sinistralidade é de 74%? Então, por que tão alta no exterior e por que tão baixa no Brasil? E isso começou a gerar uma dúvida da esquadra sobre o fato de se esse número realmente estava de acordo com o mercado daqui de dentro. Então eles começaram a pesquisa deles a partir daí. Então a esquadra, ela buscou alguns dados com a SUSEP, de forma que ela pegou todos os sinistros que ocorreram no Brasil em 2019, pegou a sinistralidade de todas as seguradoras, que as seguradoras são obrigadas a expor essa sinistralidade para a SUSEP, esses são dados públicos. Então ela pegou esses dados, compilou todos os dados e chegou numa sinistralidade média. E ela comparou com essa sinistralidade de que IRB estava apresentando ao mercado. E ela viu que tinha uma diferença muito gritante, como vocês podem ver nesse slide aqui. E isso começou a gerar uma dúvida na esquadra. Será que isso aconteceu apenas em 2019? Ou será que também ocorreu em 2018, 2017? Essa diferença entre o que foi avisado pelas seguradoras como tendo um sinistro e o que IRB estava declarando em seus balanços como sinistro de resseguro. Que o sinistro de resseguro, ele acaba gerando uma despesa para a empresa. Então, se a seguradora reportou esse sinistro, teoricamente, a resseguradora também precisa reportar. E, teoricamente, esses números eles têm que bater, eles não podem ter uma diferença muito grande entre eles. E o estudo da esquadra mostrou exatamente o que esse slide mostra aqui. Né? A diferença de 620 milhões em 2017, 930 milhões em 2018 e no terceiro trimestre de 2019, algo um pouco mais próximo, ali, uma diferença apenas de 82 milhões. Entre o que foi colocado como a recuperação de sinistros pelas seguradoras e a despesa de resseguro por sinistros avisados de IRB. Teoricamente, repito aqui, esse número tinha que ser o mesmo. E não satisfeita em apenas ver esses números, a esquadra também buscou algumas informações em relação a outras resseguradoras que atuam também no mercado brasileiro. Então ela pegou algumas despesas contábeis das outras resseguradoras locais e tentaram bater com as seguradoras que tinham avisado essa recuperação de sinistro. Quando a esquadra montou isso, chegou a esse gráfico aqui, que mostra que em 2017 as resseguradoras, na verdade, elas avisaram mais do que as seguradoras, uma diferença de 200 milhões. Em 2018 praticamente bateu e no terceiro trimestre de 2019 também praticamente bateu, então se manteve igual. Então, uma coisa que a esquadra pensava
que fazia sentido, que era essa comparação entre a informação regulatória das seguradoras e a despesa contábil da resseguradora tinha que bater, realmente estava acontecendo no mercado. Então a tese deles realmente estava se provando verdadeira através da análise desses dados. Então aqui nesse último gráfico sobre esse assunto, realmente você vê uma discrepância gritante de 1,6 bilhões de reais, segundo a Esquadra, do que a resseguradora colocou como uma despesa contábil de um sinistro que a resseguradora teve que pagar, e o que a seguradora colocou como uma recuperação de sinistros em relação à resseguradora. Então, o que a seguradora coloca como uma receita, a resseguradora coloca como uma despesa. E realmente esse gap aí de 1,6 bilhões era o que a Esquadra estava questionando em relação a essa parte, né? Um dos pontos da carta da Esquadra, ela estava questionando essa diferença muito gritante. Um segundo ponto que eu quero abordar aqui, que é bem fácil de explicar, foi a compra de IRB há 20 anos atrás de alguns shoppings, de participações em shoppings, e recentemente IRB, no terceiro trimestre de 2019, principalmente, no segundo trimestre de 2019 também, ela fez a venda desses shoppings, e o que aconteceu foi o seguinte: esses shoppings do balanço patrimonial dela estavam em um valor como ativo, um valor bem defasado de 20 anos atrás, né? E aí o que aconteceu? Nesse momento eles foram remarcados de uma vez só e a venda foi feita. Isso gerou um resultado financeiro de uma das controladas de IRB, o que acabou elevando o resultado em 140 milhões, como vocês podem ver nesse gráfico montado pela Esquadra, em 140 milhões no segundo trimestre de 2019 e em 300 milhões no terceiro trimestre de 2019. Então, segundo a Esquadra, esses resultados acabaram gerando um ROI acima do normal para a IRB nesses dois trimestres, ou seja, seria uma parcela não recorrente que impactou diretamente a rentabilidade da empresa. E aqui, galera, foi uma coisa interessante que eu aprendi dessa carta da Esquadra, estudando um pouco mais como funciona esse mercado de resseguro. Como eu falei para vocês, a seguradora ela passa um pedaço do prêmio para a resseguradora antecipadamente. Então eles fazem um contrato e, por exemplo, o Porto Seguro vai lá e passa R$1 milhão para a IRB. Enquanto não houver sinistros, esse dinheiro ele fica dentro do caixa da resseguradora. E aí a resseguradora ela vai e investe esse dinheiro, enfim. Esse dinheiro que vem de prêmio antecipado é chamado de float. E se você olhar esse gráfico aqui, vocês vão entender que tem aqui uma situação um pouco incomum para o mercado de resseguros. Se você tem um aumento dos prêmios que são retidos, o que são os prêmios retidos? Você recebe esse 1 milhão da seguradora e não tem que pagar um sinistro para ela, ou seja, é um prêmio que vem sem o sinistro ser pago. Se esse prêmio ele aumenta ao longo do tempo, teoricamente o seu float também tem que aumentar. No entanto, né, o que estava sendo reportado por IRB, principalmente em 2018 e no terceiro trimestre de 2019, foi uma queda constante do float da empresa. Ou seja, era uma coisa meio discrepante. Enquanto o prêmio retido estava aumentando, o float estava caindo. Isso também foi questionado pela Esquadra nessa carta. E esse comportamento, que foi defendido pela Esquadra e foi colocado como o comportamento mais normal do setor de resseguros, a Esquadra fez um estudo com as demais resseguradoras locais e chegou nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui fala basicamente o azul claro é o prêmio retido, ou seja, exatamente aquela situação do prêmio que não ocorre o sinistro e a resseguradora não tem que jogar uma despesa para pagar a seguradora desse sinistro. E o azul escuro é o float, que é exatamente esse dinheiro que fica na resseguradora ao ela receber o prêmio. Ela acaba aumentando o float à medida que ela tem o prêmio retido. E aí percebeu-se, através desse estudo pela Esquadra, que realmente o mercado de resseguros estava indo numa direção oposta ao que era apresentado por IRB em seus balanços, né? Enquanto você tinha um aumento do prêmio retido, você estava também tendo um aumento do float. Então assim, depois dessa carta da Esquadra, você tinha por um lado a Esquadra, que tinha um vencimento de opções vendidas em IRB perto de chegar, né, esse vencimento, então ela tinha interesse direto para que as ações caíssem imediatamente, ou então ela ia perder muito dinheiro, e do outro lado você tinha vários investidores de IRB defendendo a empresa, então ficou meio que esses dois lados brigando, e não estranho o suficiente, você ainda teve outras bizarrices ao longo dessa época aí do final de fevereiro e início de março. Você teve, por exemplo, indicação de que Warren Buffett teria aumentado sua exposição em IRB, o que fez as ações subirem.
você teve uma renúncia do presidente Ivan Monteiro, que foi negada por IRB. No dia seguinte eles falaram, não, realmente o Ivan renunciou. Então várias coisas esquisitas começaram a acontecer e a volatilidade das ações estava gigantesca nesse momento. Até que no dia 3 de março, realmente uma coisa inesperada aconteceu. A Berkshire Hathaway fez uma carta falando que nunca teve exposição à IRB, nunca teve posição na empresa e nem pretendia ter. E aí, esse foi um fato que acabou derrubando muito a ação. A ação caiu 30% nesse dia e acabou gerando diversas consequências, né? Como a demissão de alguns diretores. Você teve uma nova gestão começando aí com o diretor da BB Seguridade. E depois disso, o IRB solta uma nota falando que nunca afirmou que a Berkshire tinha sido acionista da empresa, mesmo que o boato tenha saído supostamente de um dos seus dirigentes em uma conferência com alguns gestores, né? Depois disso aconteceu a crise do coronavírus e a empresa desabou 80% do seu valor de mercado apenas em 2020. Então teve um resultado muito negativo aí, juntando toda essa parte de quebra de confiança da governança com o coronavírus. Algumas notícias recentes sobre IRB, principalmente de março agora, né? IRB mudou uma cláusula. Os novos gestores eles mudaram uma cláusula que existia no estatuto da empresa de que se as ações performassem de uma certa forma até uma data X, todos os diretores eles receberiam um bônus bem interessante. Então, uma das coisas que os gestores novos fizeram que é interessante, eles tiraram essa cláusula logo que eles entraram, né? E no dia 16 de março ocorreu uma coisa interessante. IRB mudou alguns números que foram analisados pela Esquadra no seu balanço. Ou seja, eles já tinham soltado um balanço previamente, que eles falaram que tinha sido auditado pela PwC e por outra empresa que agora me faltou o nome. E depois eles modificaram alguns desses dados, exatamente nos dados que foram analisados pela Esquadra. Ou seja, isso gerou um certo desconforto de alguns investidores. No dia 23 de março foi destituída a vice-presidente Lúcia Vale, que era a última vice-estatutária da antiga administração, e no dia 25 de março Pedro Guimarães antecipou a sua saída de IRB. Ele, que é presidente da Caixa, renunciou à presidência do Conselho de Administração de IRB também. Portanto, você vê a história de IRB marcada por muitas renúncias, muito rolo de governança corporativa. E agora, depois de passar por todos esses dados, todas essas informações, compilar as informações e pensar, chega a parte mais importante do vídeo. Eu compraria ou não ações de IRB nesse momento? Bom, nas condições atuais eu olho para a IRB com um pouco de desconfiança, principalmente a parte corporativa, né, de governança. Para mim teve muitos problemas, muitos rolos, muita desinformação. Isso acaba gerando uma certa desconfiança minha em relação à empresa. Por isso apenas um valuation muito atrativo, que eu acredito que seja abaixo de 5, 4 reais, que eu realmente pensaria em adquirir a empresa. E ainda assim, né, existem dúvidas em relação ao próprio balanço. Então nem o que a gente analisar a gente pode confiar 100%, visto que a empresa já mostrou que alguns dos seus números não estavam 100% alinhados com o que o mercado esperava. Então, no momento, eu me mantenho fora das ações de IRB praticamente a qualquer preço. Mas o que eu faria se eu tivesse comprado no ativo no dia que a carta da Esquadra saiu? Pode até parecer ladainho o que eu tô falando aqui, mas quem tá no meu grupo do Telegram na época sabe que no dia que saiu a carta, eu fiz um áudio no Telegram falando o seguinte: se eu tivesse comprado no ativo, eu venderia. Por que eu achava que valia a pena vender? Na precificação que estava, que era de R$35, você tinha muito mais a perder do que ganhar. Ou seja, se a Esquadra estivesse errada na análise dela e se IRB provasse isso, né? Porque a Esquadra, na verdade, que tinha que provar a IRB errado. Se a Esquadra estivesse errada, provavelmente a ação voltaria para 40, 45, que era o patamar pré-carta. Agora, se a Esquadra estivesse certa, o potencial de destruição do valor de IRB seria gigantesco, porque tanto os números estariam inflados, como também a confiança na empresa ia cair muito. Então, era mais ou menos uma situação que você tinha pouquíssimo a ganhar se tivesse certa a parte de IRB, e se a Esquadra estivesse certa, você tinha muito a perder. Então, na minha opinião, valia a pena fazer a venda naquele patamar de preço, que já estava um pouco mais precificado do que a média de IRB naquele momento. Agora é importante deixar claro aqui que não tinha como eu saber, a partir dessa análise, as coisas que iam acontecer a seguir, né? Você teve o boatos do Warren Buffett comprando a empresa sendo desmentida, as atrapalhadas de governança, isso tudo começou a pegar muito mal para a empresa. E para piorar,
a crise do coronavírus chegou e acabou jogando os preços da empresa para patamares nunca imagináveis, abaixo dos R$ 10 até. Então o que eu faria se eu tivesse segurado as ações de IB até o momento que estamos hoje? Provavelmente eu aceitaria o fato de que eu cometi um erro nesse investimento, então não fariam aportes maiores nesse investimento, simplesmente aceitaria esse fato, aceitaria o fato que o momento agora era de reduzir o prejuízo e não buscar uma valorização, porque eu acredito que um patamar de R$ 30, R$ 35 para as ações de IB não é uma coisa mais factível, não tem mais a ver com os valores, com o valor realmente da empresa. Provavelmente venderia a empresa se chegasse num patamar de R$ 20, R$ 25, tentando reduzir o meu prejuízo, tá certo? Então não venderia nesse momento, aguardaria um pouco a poeira da crise do coronavírus baixar, porque todos os ativos estão em uma precificação mais baixa nesse momento, mas assim que as coisas retomassem um pouco mais para o normal, provavelmente eu venderia a empresa, tá certo? Então acredito que é improvável que essa empresa retorne para os patamares dos R$ 30, R$ 40, mas posso estar errado, né? Só o tempo dirá. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite para todos. Se você gostou desse vídeo, se você acha que realmente fez sentido para você, se agregou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com aquele amigo que você conhece, que tem IB, que se interessa pelas ações, que quer saber um pouco mais sobre a empresa, tá certo? O vídeo deu muito trabalho e eu espero que vocês gostem. Uma boa noite a todos, bons investimentos.